um refrigerante saudável. Decidi fazer uma sequência de vídeos sobre o kombucha, onde eu vou explicar como que eu faço e o passo a passo. Para quem não me conhece, eu sou encantadora de chás, especialista em chás, mas também eu tenho um grande amor por fermentação. E a gente já falou e já fizemos muitos vídeos aqui no canal. Porém, tem um vídeo que vocês me pediram bastante, que reúne esses dois mundos, do chá e da fermentação. A gente vai falar então de kombucha. Quando a gente fala de fermentação, a gente fala de muitos produtos. Hoje em dia, a gente come muitas coisas fermentadas e às vezes a gente nem sabe que elas são fermentadas. A gente tem uma lista como o queijo, o chocolate, o café, alguns chás, shoyu, tem o chucrute, né? Isso aqui é conhecido como uma comida fermentada. Mas tem, por exemplo, cerveja, vinho. Então, o nosso mundo, o nosso dia a dia, ele é feito com produtos fermentados. E a maioria deles tem uma história muito antiga, muito tradicional. A gente tem, por exemplo, na França, uma grande cultura sobre pão, vinho. Você vai para a Alemanha, já você vai ter mais cerveja. No Japão, vai ser totalmente diferente. A gente vai ter shoyu, a gente vai ter outra gama de fermentado. E cada povo, então, cada região do mundo vai criar os seus. No Brasil, a gente tem também, por exemplo, o povo nativo fazia, por exemplo, cerveja de mandioca. Quando a gente fala de kombucha, a gente tem que ir muitos anos atrás. É uma bebida que a gente fala que é milenária. Existem vários jeitos de fazer, várias técnicas, mas primeiro a gente tem que entender o que é uma kombucha. Nesses últimos anos, a kombucha teve uma relevância maior do que antigamente, porque ela entrou nessa onda de probiótico e de refrigerante saudável. Por quê? Porque a kombucha, dentro do processo dela, o processamento dela e das fermentações dela, ela vai adquirir gás. Então, você consegue fazer dentro da sua casa um refrigerante gaseificado com material muito simples. E você consegue saborizar ela. Então, acaba sendo muito engraçado, muito divertido, porque tanto você pode fazer mais doce, menos doce e até colocar legumes dentro. Você tem kombucha de beterraba, de cenoura. Mas afinal, então, o que é kombucha? Kombucha é a junção, como eu falei, de um chá que vai ser adocicado com o Scooby, uma colônia de bactéria e levedura. Então, isso é o Scooby. Um pouco nojento. Então, você vai utilizar seu Scooby e um pouco do starter. O starter é o líquido de uma fermentação anterior, que é importante para você ter um resultado bom. Então, chá adocicado, Scooby e o starter, que vai, depois de alguns dias, mais ou menos 7 a 10 dias a mais, transformar a sua bebida, fermentar ela, e aí você vai pegar e engarrafar. O negócio mais chatinho quando você vai fazer uma kombucha é receber a kombucha, ganhar a kombucha. Muita gente que faz, vai doando. E isso por que vai doando? Porque quando você vai fazer a sua kombucha, você vai colocar esse Scooby, o starter e o chá doce, e aí por cima vai se criando outro Scooby. É por isso que você consegue ver aqui, que é uma parte pequena dos cubos que eu tenho, porque vai crescendo. E aí, por tradição, que a gente encontra isso muito quando a gente fala de fermentação, é você doar para pessoas os seus fermentos. Então, se dá bastante os Scooby. Você pode, assim, encontrar em alguns grupos de Facebook, na internet, pessoas que doam o Scooby. Infelizmente, como tem ainda pouca pessoa, mesmo se esse hábito está crescendo hoje em dia, ainda tem um pouco de dificuldade de encontrar pessoas em alguma cidade que vai poder te doar isso. Por isso que no Instagram eu criei um guia onde eu coloquei a cidade e os estados de algumas pessoas que se propuseram a fazer doação de Scooby. Então é só ir lá no meu Instagram, que é encantadora de chás, procurar no guia do Instagram, e lá tem o exército da doação,
e ver se inclusive você tem para doar, é só mandar mensagem, a gente conversa e eu coloco vocês nessa guia. Aí você tem outra também solução, é de comprar em algum site o Scooby. Então tem vários sites que disponibiliza alguns fermentos, e aí você pagar o frete, aí você recebe em casa. Você vai receber também o starter, que vai ser necessário para começar a sua fermentação. E aí a gente vai ver no decorrer desses vídeos que eu vou fazer a primeira fermentação e a segunda fermentação. Para fazer uma kombucha gasificada, a gente precisa fazer dois tipos de fermentação. Uma fermentação, o Scooby ainda vai estar em contato com o ar, e a segunda fermentação, onde a gente vai engarrafar para criar gás carbônico. Para quando você abrir, fazer aquele psh, e vir que nem um refrigerante. Só que feito em casa, né? Como a gente está falando sobre fermentação, existe risco de contaminação. E aí, como sempre, a gente tem que ficar atento para a gente ver se a nossa kombucha está saudável ou não. Uma das dicas é olhar. Quando você vê, por exemplo, que o Scooby que está na superfície está aparecendo algumas traços de mofo ou a cor está mudando, você já sabe que só a kombucha foi contaminada. E aí você descarta e você perdeu o seu pote inteiro. Agora tem uma dica que é um pouquinho mais científica, que é ver o pH. Existem os aparelhos meio caros para ver o pH, e tem o outro que é muito fácil, que são esses negocinhos que a gente compra normalmente quando a gente tem peixinho em aquário, né? Que é o medidor de pH. Você não vai ser assim super preciso, né? Mas você consegue entender qual que é mais ou menos o seu pH. Um pH embaixo de 4 quer dizer que o seu kombucha está num ambiente ácido. Estou certo? É ácido? Ácido, é isso, quer dizer que está tudo certo. Para não ter contaminação, é muito importante, antes de fazer a kombucha, sempre manter o seu ambiente muito higiênico. A forma que eu utilizo de higienização é água quente. Elevando a temperatura da água, você vai matar todos os micro-organismos. Então, é água fervendo nos potes e nos instrumentos que eu vou utilizar. Agora que a gente entendeu mais ou menos o que é a kombucha, a gente precisa saber o que fazer com ela. Então, no próximo vídeo eu vou ensinar como fazer a primeira fermentação, a F1.